Pastor Bené, vem para cá, por favor. Traga para ele ali, Caleb. Traz para mim aí, por favor, Arthur, o púlpito para ele aí. E eu gostaria que você, assentado, levantasse uma de suas mãos para cá. Nós vamos orar. Deus colocou uma palavra no coração dele. E nós estamos... Quantos estão com fome da palavra de Deus? Digam glória a Deus. O pessoal está com fome, pastor. O pessoal está com fome. E glória a Deus, porque tem um maná aqui, um manancial. Amém, amém. A fonte inesgotável. Levante sua mão para cá. Pai, obrigado pelos louvores. Obrigado pelas orações. E agora, por esse momento tão importante, o mais importante, que é o momento da tua palavra. Amém. Fala conosco, Senhor. Esse momento não é o tempo das mídias sociais, do Instagram. Esse momento não é o momento da conversa paralela. Esse momento é o momento de ouvirmos a tua voz. Por isso, se o Senhor quiser falar conosco, nós estamos aqui. Amém. Sedentos. Usa o teu filho, uma vez mais, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, obrigado, pastor Rafael, e parabéns pela igreja, a Carla também, sua esposa. A esposa sempre tem uma participação muito importante na vida de qualquer marido, e o marido também uma participação importante na vida da esposa. Ambos caminham juntos, e eu tenho uma esposa há 42 anos, quase meio, né, bem? Bem, fica em pé, por favor, para as pessoas conhecerem a minha esposa, Suedna. Te amo, amor. Como fruto da nossa aliança e do nosso amor, vieram 3 filhos. O Timóteo, que hoje tem 41 anos, casado com a Rene. Eles nos deram 3 netos. O Romeu, que tem 19 anos, o Bento, que tem 14, e a Paris, a nossa neta, que tem 12 anos. A Maressa, que foi casada, se separou do esposo, nos deu 2 netos também, o Samuel, com 12 anos, e o Lucas, com 8 anos de idade. E ainda temos a Samara, que é solteira. Quer dizer, ainda tem potencial de vir mais netos por aí, né? Quem foi? Eu acho que foi o Luciano Subirá que disse, né, que os netos são a sobremesa da vida. Sobremesa da vida. E eu louvo a Deus, irmãos, porque Ele é fiel para cumprir as promessas da sua palavra. E uma das promessas da palavra de Deus é o seguinte: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e toda a tua casa. Quando eu me converti aos 15 anos de idade, lá na cidade de Goiânia. Alguém já ouviu falar de Goiânia aqui? Já ouviu falar? Sabe que existe uma cidade chamada Goiânia, capital de Goiás. Já estudou geografia, história do Brasil? Quando eu me converti aos 15 anos de idade, eu me converti assim, de uma forma radical. E meu pai ficou me observando por algum tempo. Porque infelizmente, antes de me converter, eu fui um filho rebelde. E um dia eu confrontei claramente a autoridade do meu pai. Eu tinha de 13 para 14 anos, quando ele quis que eu fizesse alguma coisa, e eu disse: eu não vou fazer. Porque a partir de agora, quem manda na minha vida sou eu, o Senhor não manda mais na minha vida. Obviamente que também isso foi um grito contra um abuso de autoridade que estava acontecendo, mas que não justificava a minha atitude de rebeldia. Quando eu me converti, eu comecei a ouvir o Espírito Santo, porque eu entendi, alguém falou para mim, um pregador falou para mim, que quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, imediatamente o Espírito de Deus vem habitar dentro de nós. Quantos acreditam nisso? Amém? E uma das grandes funções do Espírito Santo, talvez uma das maiores funções do Espírito Santo, ou missões do Espírito Santo, é nos dirigir em toda a verdade, é nos conduzir, é nos mostrar o caminho por onde nós devemos andar.
O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, que os que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quantos filhos Deus tem aqui nesse lugar? Meu irmão, você ganhou o direito a partir da sua filiação, a partir do momento que você foi adotado em Cristo, e eu também fui adotado como filho. Ganhamos o direito de sermos dirigidos pelo Espírito Santo. E se eu for definir para você um homem de sucesso ou uma mulher de sucesso, eu diria: o homem de sucesso é aquele que consegue ser 100% dirigido pelo Espírito Santo. E eu louvo a Deus porque eu me converti aos 15 anos. Por quê? Poderia ter convertido antes. A minha esposa se batizou com 8 anos de idade, com plena consciência da experiência que ela estava tendo com Jesus. 8 anos de idade. Eu me converti com 15 e me batizei com 16. Mas graças a Deus, aos 15 anos, as maiores decisões e escolhas da minha vida ainda estavam por vir. A faculdade que eu ia cursar, a profissão que eu ia abraçar para poder desenvolver e exercer, a mulher com quem eu iria casar. E foi interessante porque antes de me casar com a Suedna, eu gostei de algumas moças, com as quais eu nem cheguei a namorar, porque eu não me declarei para elas. E por que eu não me declarei para elas? Porque eu orava e dizia: Deus, em um mês, se esse sentimento que eu tenho por essa pessoa não sair, eu vou pedi-la para namorar, porque eu vou entender que esse sentimento está sendo sustentado por você no meu coração. E não foi só uma vez, 2 vezes. Teve uma que eu falei: cara, eu vou pedir mesmo, porque chegou no 27º dia, eu gostando dela. No 28º, acordei não gostando dela. Caraca, como é que pode? No 27º dia, eu dormi gostando dela. No 28º, o sentimento tinha ido embora, porque não era a pessoa que Deus tinha para mim, e não era a pessoa que Deus tinha para ela. A outra pessoa, a mesma coisa, comecei a gostar. Falei: caramba, Espírito Santo, eu vou orar, eu quero ser dirigido por você, eu não quero brincar com os sentimentos de ninguém, não quero defraudar. O que é defraudar? É você produzir numa pessoa um sentimento, uma esperança, uma expectativa que não será suprida. Você não tem o compromisso, você não está disposto a suprir aquela necessidade. E muitas pessoas às vezes brincam com os sentimentos alheios, e brincam com seus próprios sentimentos. Quando eu comecei a gostar da Suedna, eu falei: Deus, 30 dias. 30 dias. E foi. Quando chegou o 28º dia, eu estava gostando dela. 29º, gostando. 30º, gostando. No 31º dia, quase meia-noite, eu a pedi para namorar. E ela aceitou. Aleluia. Obrigado. E aconteceu uma coisa muito interessante. Faltando um mês para o nosso noivado, faltando um mês, o sentimento foi embora. E eu disse para ela: meu amor, o sentimento foi embora, mas eu tenho certeza que é a vontade de Deus. E só pedi para ela um pouco de paciência, porque eu percebi que Deus estava organizando a minha vida emocional, colocando em ordem aquilo que estava desajustado. Quantos sabem que o Espírito Santo, Ele tem prazer em colocar em ordem tudo aquilo que está bagunçado em nossos corações, amém, queridos? Ele tem uma paciência, que eu vou chamar aqui, paciência de Jó.
Ele é paciente com você. Posso dizer uma coisa para você nessa noite? Ele nunca vai desistir de você. E mais do que não desistir de você, Ele nunca vai deixar de acreditar em você. Ele olha para você e vê, ele já vê um vencedor. Ele olha para você e já vê uma vencedora. Ele não olha para você e diz assim, pode ser que dê certo. Não, ele olha para você e diz, já deu certo. Pastor, mas não foi isso que eu ouvi a vida inteira. Eu ouvi várias vezes, por várias bocas, por várias vozes. Você não presta para nada, você não consegue, você não tem decisão. E um dia antes do noivado, e eu sempre assim, cara, amanhã o sentimento vai voltar, amanhã vem. Um dia antes, na noite anterior ao noivado, a minha esposa, a minha namorada, chega para mim, a Suédila, com toda a classe, categoria e maturidade que Deus deu a ela, e diz assim, Bené, não precisa ficar noivo, eu te amo muito, mas eu abro mão de você, eu quero o melhor de Deus para você, não precisa, você não está sentindo bem, você não está sentindo confiança, e tem mais, não precisa explicar para os meus pais, eu explico para eles. Eu falei, eu vou perder essa mulher? Mas é nunca. E eu falei, amanhã me espera lá, porque amanhã a gente fica noivo. E eu tinha certeza que naquele dia eu ia acordar com os sentimentos em alta, mas não foi o que aconteceu. Irmão, se tem um noivado sem graça, foi o noivado do Bené Gomes com a Suédila. Pelo amor de Deus. Era o último lugar que eu queria estar. Eu estava tão ruim, eu estava tão mexido, eu estava tão desorganizado, eu estava tão conflituoso, que quando foi para voltar, a gente se noivou numa outra cidade, quando foi para voltar para Goiânia, eu falei assim, você me permite voltar sem você? Eu vou voltar com meus pais, você volta com outra pessoa. Cara, cheguei em casa, olhei para aquela aliança, falei, o que eu fiz? Mas eu descansei em Deus. Acredite se você quiser, no outro dia, os sentimentos foram completamente restaurados. Não que a gente dependa de sentimentos para poder o casamento ir bem. Os maridos e as esposas que já têm um tempo de casado sabem que os sentimentos vêm e vão. Alguém concorda comigo? Mas eu a partir daquele dia, nunca mais, diante de Deus, e ela sabe disso, nunca mais, nesses 42 anos e quase meio de casados, nunca deixei, nem um dia sequer de estar apaixonado pela minha esposa. Várias vezes eu queria matá-la, mas apaixonado por ela. É aquela história, né? Minha esposa nunca quis separar de mim, mas me matar várias vezes. Ela falou assim, ela pensava assim, cara, eu prefiro ser viúva do que divorciada. Eu cheguei para o meu pai, depois que eu me converti, debaixo de uma direção do Espírito. O Espírito Santo falou comigo, peça perdão ao seu pai. E diga a ele que você o ama. Eu falei, Espírito Santo, olha só, pedir perdão está tudo bem, mas dizer a ele que eu amo, você sabe, eu sou convertido, eu não posso mentir. Mas o Espírito falou, fala pela fé, use a sua fé e diga, olhando nos olhos do seu pai, que você o ama. Cara, eu relutei, aquilo foi uma palavra que eu relutei, foi uma direção que eu fiquei assim, remoendo dentro de mim, até o dia que eu criei coragem, disse, pai, eu preciso falar uma coisa com o senhor. Eu queria pedir perdão, a gente conseguiu ficar sozinho, e eu pedi perdão a ele, falei, pai, me perdoa, o filho rebelde que eu fui, pai, eu te amo. E
um terceiro movimento, porque a gente age em parceria com Deus, um terceiro movimento foi que espontaneamente eu dei um abraço no meu pai pela primeira vez na vida. Eu abracei meu pai. Alguém já abraçou um poste? Uma árvore? Um ser inanimado? Jesus da glória, eu abracei. A bênção foi que eu perseverei naquele abraço 10 segundos, que foi uma eternidade. Daqui a pouco meu pai vem e traz os braços, e a única lágrima que eu vi escorrendo do rosto do meu pai na vida foi naquele dia. E ele disse: eu também te amo. E ali Deus começou um processo de restauração no meu relacionamento com meu pai. Daqui a pouco meu pai, olhando a minha transformação, a minha mudança de vida aos 15 anos de idade, ele olhou para mim e disse assim: olha, o seu irmão está dando muito trabalho para nós, leva ele para a sua igreja. E eu falei: Deus, debaixo da palavra do meu pai, eu vou agir. Convidei o meu irmão para poder ir para a igreja, e ele se converteu a Jesus. Aí meu pai, vendo que funcionou, chegou comigo novamente: olha, agora leva a sua irmã, porque ela está dando muito trabalho. Eu convidei a minha irmã, ela foi à igreja e ela se converteu a Jesus e se tornou uma pastora. Aí uma outra irmã, todos aqueles que meu pai disse assim: olha, por favor, leve para a igreja, porque eu quero que eles sejam como você é. Eu olho para você, meu filho, e eu vi, e eu sei que você foi transformada. Meu irmão, o primeiro lugar onde você tem que brilhar é na sua casa. Recebe essa palavra. O primeiro lugar onde você é cristão de verdade, e Deus vai capacitar você. Seja sensível à voz do Espírito Santo, e você vai perceber o amor de Deus e o fluir da presença de Deus naquele lugar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi a declaração de Josué, lá no final do seu livro, lá no capítulo 24, versículo 15. Vocês escolham os deuses que vocês quiserem, os deuses dos amorreus, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare isso profeticamente, confesse isso com a sua fé. Eu e a minha casa, eu não sei quanto tempo vai demorar, mas eu vou ser luz. Eu vou ser o bom perfume de Cristo na minha casa. A minha casa vai exalar de mim o bom perfume de Cristo. Quantos creem que esta unção do bom perfume está sobre a sua vida? Falando sobre perdão, eu queria compartilhar algo com vocês. Meu pai e minha mãe, eles começaram a ler a Bíblia em Gênesis 1 e nunca leram Gênesis 2. Porque eles resolveram praticar na íntegra Gênesis 1. Ali naquele versículo diz: crescei-vos e multiplicai-vos. Crescei-vos e multiplicai-vos. Foi tendo filhos. Meu pai e minha mãe foi tendo filhos. E eu, percebendo a situação lá na eternidade, antes de eu nascer, eu já percebendo, eu fui dando preferência para os meus irmãos. Não, nasce você agora. Não, agora você. E eu fui ficando por último, na esperança, na expectativa de que eu nascesse numa outra família. Porque eu falei: gente, com esse tanto de gente vai dar ruim. Com esse tanto de gente vai dar ruim a minha casa. Mas não teve jeito. Eu fui o 13º. Mas graças a Deus o último. Graças a Deus o último. Deus é tão assim, bem-humorado, que assim que minha mãe me teve, ela entrou na menopausa e parou. Acabou. Oh Deus, não dava para ter sido com a minha irmã, aquela que nasceu 2 anos antes de mim. E um dia, irmãos, já casado, com 2 filhos, eu me vejo diante da minha mãe.
me vejo diante da minha mãe. Só nós dois assim numa mesa, nada, não marcamos gabinete nem nada, não era uma conversa formal, era algo informal. De repente na sala estava todo mundo, acho que estavam assistindo um filme, alguma coisa na televisão, e sobrou eu e minha mãe para conversar. E de repente eu quis tirar um sarro com ela, eu quis mexer com ela, eu quis brincar com ela. E disse: mãe, fala para mim aqui, mãe, a senhora não cansou de ter filhos não, mãe? 13. E eu imaginei que a resposta dela seria a seguinte: meu filho, eu pensei que ela levaria na esportiva, levaria na brincadeira. Meu filho, não tinha televisão naquela época, não tinha isso, então não tinha como evitar de ter filhos. Mas a atitude dela não foi essa. Ela falou assim: meu filho, eu não quero nem falar sobre isso. Falei: o que aconteceu, mãe? Não, eu não quero tocar sobre esse assunto. Mas aconteceu alguma coisa, mãe? Fala comigo. Eu percebi que era sério. E ela disse assim: o seu 6º irmão, o meu 6º filho, a minha 6ª gravidez foi de risco, porque no 7º mês eu comecei a ter hemorragia, comecei a sangrar, e eu tive que correr para o hospital para ver se salvava aquela gestação. E de repente ali, interessante que esse 6º irmão foi o único cesáreo. Todos os demais nasceram parto normal. A única cesariana foi esse irmão, o 6º irmão. E o médico, não sei se no desespero ou se na inexperiência, acaba dizendo para o meu pai assim: olha, não vou conseguir salvar a vida dos dois. Ou é a mãe ou é o filho. Ainda pergunta para o meu pai: quem é que você quer que salve? E a minha mãe estava perto. E meu pai obviamente falou assim: cara, se tiver que morrer alguém, que seja a criança, porque nós temos 5 filhos que precisam de uma mãe. E minha mãe naquele momento, ela fez uma oração, e ela disse: se esse menino sobreviver e eu sobreviver, se nós sobrevivermos, eu vou colocar nele um nome para te homenagear, ó Deus. Aí você vai perguntar assim: então o nome do seu irmão foi Deus? Não, Divino. Uma boa homenagem, Divino. Mas mãe, o que aconteceu então depois disso? Ela disse assim: olha, depois disso eu cheguei para o seu pai e disse: eu não quero ter mais filhos, eu sofri demais. E a dor que eu sofri maior não foi a dor física, foi a dor espiritual, a dor emocional, a dor da alma. Eu senti que a minha alma foi rasgada nesse parto. Então, por favor, não venha com essa questão de mais filhos. Eu não quero mais filhos. Eu não consultei o meu pai sobre isso, mas segundo ela, o meu pai foi totalmente indiferente e insensível. E disse para ela assim: olha, porque ela ameaçou, falou assim: se é para continuar tendo mais filhos, a gente se separa agora. Aí meu pai disse para ela assim: a gente não vai separar e nem parar de ter filhos. E foi embora, só isso. A gente não separa e a gente não vai deixar de ter filhos. Por quê? Porque nós somos católicos e não podemos evitar, porque nós vamos estar pecando contra a doutrina católica, que não permite anticonceptivos, contraconceptivos. Cara, naquele dia minha mãe, ela adquiriu uma mágoa do meu pai. Ela ficou magoada, ressentida. E eu falei: mãe, a senhora precisa liberar perdão. Mãe, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você e meu pai tivessem parado de ter filhos, eu, Bené Gomes, essa bênção toda, não teria nascido. E eu falei assim mesmo: essa bênção toda não teria nascido. Irmãos, ela tomou um susto de verdade. Ela tomou um susto. Meu filho nunca tinha pensado nisso. Porque a mágoa, o ressentimento, o ódio, o rancor cega as pessoas. Cega. Até para aquilo que é óbvio. E naquele momento, falei: mãe, perdoa meu pai. Não, eu não quero. Eu decidi que eu não vou perdoar. Mãe, mas como é que a senhora consegue conviver com um homem?
Nós fizemos as contas, eram mais de 40 anos de mágoa, mais de 40 anos guardando um ressentimento com aquele com quem ela dormia todos os dias e continuava tendo sexo. Meu Deus, como é que se explica uma coisa dessa? Uma mágoa profunda. Fala, querido. Papai. Aleluia, que coisa linda. Papai, dá atenção para ele, papai. O papai vai dar atenção para você, viu? Você é a coisa mais importante que o papai tem, viu? Ele gosta muito de você, tá? E aí a minha mãe falou, não vou perdoar. Não vou perdoar. Irmãos, pastor Rafael, eu não sei de onde veio. Aliás, eu sei, veio de Deus. Uma iluminação e uma revelação que eu olhei para minha mãe e disse, mãe, ou a senhora perdoa meu pai, ou a senhora vai para aquela cozinha agora fazer um bolo. Falou, meu filho, você ficou maluco, a gente está conversando coisa séria. Eu falei, eu também estou falando coisa séria. Ou a senhora perdoa meu pai, ou a senhora vai para aquela cozinha fazer um bolo. O que tem o bolo a ver? Falei, mãe, faz o bolo. A gente traz o bolo aqui, a gente coloca uma vela no bolo e a gente canta parabéns para a sua amargura, mãe. 40 anos, né, de amargura. Vamos lá, mãe. Parabéns para a amargura. O que você acha, mãe? Meu filho, eu quero perdoar, mas não consigo. Mudou. Ela estava decidida a não liberar perdão. Ela tinha escolhido não perdoar. E por 40 anos ela manteve mágoa e ressentimento e ódio. Ela alimentou, nutriu vingança todos os dias, se vitimizando. Nesse momento ela disse assim, meu filho, eu quero, mas eu não consigo. Eu falei, pode deixar, agora é comigo. A senhora quer? Tem certeza que a senhora quer perdoar meu pai? Ou quer cantar os parabéns para a amargura? E você que está aqui essa noite, quer perdoar ou quer fazer o bolo? Pastor, não faz tanto tempo assim, só 3 anos de amargura. É um bolinho. Gente, a coisa era tão séria. Eu falei, mãe, agora é comigo, tá? Aí levantei, levei ela para perto da geladeira e falei, mãe, só repete a minha oração. Esmeralda, perdoo. Meu marido Benedito. Eu tenho o nome do meu pai. Quando ela foi falar Benedito, acreditem se quiser, ficou endemoniada. É coisa séria, mãe. A mágoa é brecha para demônios. Ficou possessa. E imediatamente eu repreendi, na hora, sai em nome de Jesus. E ela voltou, meu filho, o que aconteceu? Nada, continua repetindo a minha oração, mãe. Ela conseguiu levar até o final. Eu perdoo meu marido, não me deve mais nada. Ele está livre completamente. Em nome de Jesus, mãe, amém. Daqui a pouco a minha mãe começa ela era um pouco forte e fazia assim. Falei, mãe, o que está acontecendo? Ela estava rindo. E olha só a declaração da minha mãe, gente. Olha só a declaração dela. Mãe, o que você está sentindo? 1 tonelada de peso foi tirada de dentro de mim. Aplauda Jesus nesse lugar. Aplauda Jesus nesse lugar. Você pode ser a pessoa mais bem intencionada desse mundo, a mulher mais bem intencionada, o homem mais bem intencionado, a mulher mais cheia de boa vontade, o homem mais cheio de boa vontade. Você não vai a lugar nenhum se você não aprender a liberar perdão para quem te machucou. E o princípio maior do perdão não é que você vai perdoar porque a pessoa finalmente arrependeu, pediu perdão, se humilhou. Tem gente que te ofendeu, que te feriu, que te machucou, que te humilhou e que nunca vai te pedir perdão. E aí? Alguém projete para mim, por favor,
Marcos capítulo 11, versículo 25, a gente vai terminar aqui. Pastor, o estudo que eu ia dar foi para outro lugar, algo profético. Eu senti fortemente que você precisa liberar perdão essa noite. Você não vai a lugar nenhum se você continuar guardando mágoa. Você não vai a lugar nenhum se você continuar nutrindo vitimização. Você não é vítima. Eu estou aqui para declarar profeticamente como homem de Deus que você não é vítima, você é vencedor. Você não é vítima, você é vencedora. Deus já capacitou você no Espírito, Deus já capacitou você em Cristo a liberar perdão. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Você está orando e você se lembra que alguém te machucou, alguém te feriu, alguém te traiu, seja uma sociedade em que o seu sócio te roubou, seja um casamento em que o seu marido te abandonou, ou a sua esposa te traiu, seja em qualquer nível, um pai que abandona os filhos que se sentem abandonados. Você não libera perdão porque a outra pessoa merece. Você libera perdão porque você merece ser livre de toda mágoa. Você merece. Você precisa perdoar. E não precisa mandar uma mensagem no WhatsApp para ele ou para ela. Estava orando e Deus me mandou te perdoar, seu infeliz, seu miserável. Eu te perdoo em nome de Jesus. Miserável. Não, isso não é perdão. Antes de compor uma música, eu recebi uma notícia de que alguém no ministério estava me boicotando. E eu fiquei muito machucado. Cara, eu entrei no meu quarto assim bravo, dizendo: Deus, o que esse cara fez? Ele está me prejudicando, me boicotando. E pior é que ele tinha razão, porque eu tinha aprontado com ele. Mas eu fiquei com raiva. Cheguei no meu quarto e disse assim: Senhor, por que ele fez isso? E Deus me respondeu de uma maneira muito clara: porque ele tem livre-arbítrio. Como é que eu vou tentar colocar Deus num lance em que ele impede as pessoas de exercerem o livre-arbítrio? Meu irmão, se Deus te deu livre-arbítrio, se Deus te deu liberdade de escolha, então ele vai respeitar as suas escolhas. Aquela pessoa escolheu me boicotar, falar mal de mim, me travar. E eu falei: Senhor, o que acontece? Por quê? Bené, porque ele fez isso, é problema dele. E o Espírito Santo foi camarada comigo. Olha só o que o Espírito Santo falou comigo: eu no lugar dele não teria feito o que ele fez contra você. Pode ter certeza disso. Mas eu quero te dizer uma coisa, Bené. Eu quero te ensinar uma coisa hoje. Libera perdão a esse cara. Eu falei: fora de cogitação. Não perdoo. Por algumas razões. Primeiro, não estou sentindo. Segundo, não estou com vontade. Terceiro, ele não se arrependeu. Quarto, ele não me procurou pedindo perdão. Então aqui, ó, não vou perdoar. Não vou. Bené, você tem que perdoar, não é porque ele está arrependido. Você tem que perdoar porque essa mágoa está fazendo mal para você, está prendendo você, está aprisionando você. Aí eu esbocei uma liberação de perdão. Presta atenção no que eu fiz. Disse o nome dele e falei: fulano de tal, eu te perdoo em nome de Jesus. O Espírito Santo falou assim: eu entendi as palavras que saíram da sua boca, mas esse gesto me preocupou. Eu falei: Deus, deixa eu ser claro com você, deixa eu ser sincero, não dá para esconder nada. Eu estou perdoando, mas eu não quero ver mais na minha vida nem pintado de ouro. Não é, Bené? Interessante esse perdão. Você gostaria que eu te perdoasse desse jeito?
Bené, tô te perdoando, olha, tô te perdoando, Bené, mas vai pro inferno. Eu tô te perdoando, mas vai pro inferno. Perto de mim você não fica. Mas que perdão é esse? Perto de mim você não fica? Um dó maior. Dó maior. Cara, aí uma hora eu perdoei no íntimo. A Bíblia diz que a gente tem que perdoar no íntimo. Do íntimo. Do íntimo. Coloca aí Mateus 18. Eu não sei qual o versículo, mas lá para os 40 e tanto. Vou lá. Vamos achar juntos, Mateus 18. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, 35. A vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão, que está dizendo de coração, tem uma tradução que diz do íntimo. Gente, que ilustração maravilhosa, hein? Que ilustração maravilhosa. Aí eu falei, fulano de tal, você está perdoado, você não me deve mais nada, você não tem mais nenhuma dívida. Relutar, preste atenção nisso, grava isso. Relutar em liberar perdão é como se você bebesse um copo de veneno querendo que o outro morresse, querendo que o outro morra. Eu liberei perdão aqui, ó, liberei perdão. Irmãos, eu liberei perdão com tanta sinceridade que uma paz invadiu aquele ambiente, naquele quarto. E mais do que isso, Deus começou um processo de restauração na minha vida de uma maneira rápida com relação àquele irmão. E naquele momento Deus me trouxe uma unção para que eu pudesse compor uma canção. Fique em pé onde você está. Dó maior, vocês vão ter que se virar. Me perdoe. Na próxima ceia, lá, eu cantei essa música olhando nos olhos desse irmão que tentou bagunçar a minha vida, mas foi um instrumento de Deus para me curar, para me restaurar. A primeira música que foi cantada aqui essa noite foi Todas as Coisas Cooperam. Como é que foi, Flávio? Todas as coisas cooperam? Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem. É a Bíblia quem está dizendo, né, Bené? Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas, todas as coisas. Muito bom. Inclusive quando alguém machuca e fere você, Deus está dando a oportunidade para você, liberando perdão, crescer e romper limites na sua vida. É o que está acontecendo aqui nesta noite pelo Espírito Santo. Mas eu queria terminar cantando essa canção porque, cara, Deus, além de me ajudar a liberar perdão, Deus trouxe paz e trouxe uma unção profética. E aquela canção passou a ser a canção das santas ceias que nós tivemos ali na comunidade de Goiânia. Dó maior. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida, aliança no Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e
para te pedir, perdoa minha irmã. Eu sou um com você no amor. Nosso Pai, Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos Tem alguém aqui essa noite que gostaria de receber perdão de Deus para todos os seus pecados? E não só isso, mas receber Jesus como o Senhor e o Salvador da sua vida. Tem alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, sabendo que Ele é um Deus de amor, que Ele tem o melhor para você. Ele te perdoou e Ele quer você perto dEle. Ele quer você juntinho a Ele. E mais do que isso, Ele tem o melhor para você a cada dia. Talvez você tenha uma certa resistência por causa de igreja, por causa do nome crente. Cara, mas não se trata disso. Não se trata de você receber Jesus para se tornar membro dessa igreja. Não tem nada a ver. Você recebe Jesus e aonde você vai congregar, aonde você vai se reunir é outro assunto. O Espírito Santo vai dirigir você. Você pode continuar católico. Eu continuei católico durante um bom tempo depois de convertido, convertidaço na igreja católica. Qual o problema? Até o dia que Deus trouxe outra direção. E hoje eu tenho uma comunhão enorme com muitos católicos. E eu tenho uma programação junto com o padre. Nós ministramos juntos a cada 2 meses. Cara, sem problema. Não é religião. Não estamos falando de religião. Estamos falando de relacionamento com Deus. Se você quer receber o perdão de Deus, que capacita você a perdoar. Olha só o que diz agora, esse versículo vai ter, tá? Efésios 4:32. Se você não colocar esse versículo aqui, não tem perdão. Efésios 4:32. Gente, nós temos que terminar, tá muito tarde. Vamos lá, Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Você quer receber Jesus? Vem aqui à frente. A gente vai fazer uma oração especial para você. Enquanto a gente continua cantando essa canção, vem aqui à frente. Você quer receber Jesus? Você quer entregar a sua vida para Jesus? Não tenha vergonha. Venha com toda a liberdade. Venha, venha, venha. Venha receber Jesus. Venha. Ei, aleluia. A gente faz uma festa porque isso aqui é um divisor de águas. Pode continuar vindo, tem pessoas que estão vindo. Receber Jesus. Pastor Rafael, vem cá. Toma conta, toma conta. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E juntos mais pessoas estão chegando, mais vidas estão sendo entregues. Aleluia! E expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida, aliança, aliança
Essa é a noite da salvação na sua vida. Jesus te recebe como um novo membro da sua família. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa, meu irmão. Eu sou só coração. O amor do nosso Pai. Somos do amor de Jesus. Eu sou Gabriel Vitor. Com você No amor do nosso Pai. Somos do amor de Jesus. Observe o poder do perdão, porque quando o perdão é praticado, ele gera um fruto. Eu sou fruto da graça e também sou fruto do perdão. Eu só estou aqui hoje porque um dia eu decidi perder, porque perdão é perder, e perder no aumentativo. Perdão é aumentativo da palavra perda. Perder o que, Rafael? Perder a razão, perder o direito de estar certo, perder o direito de querer a vingança, perder o direito de achar que de alguma forma você pode alguma coisa. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós, que nós possamos verdadeiramente praticar essa oração, perdoando. Não leve essa bola de ferro para a vida. Feche os seus olhos. Nós vamos orar, já vamos encerrar. Mas se você está no seu lugar e alguma coisa ainda prende você, no nome de Jesus, nós liberamos você para que você venha aqui e que você não saia mais do jeito que você entrou. Pai, é no nome de Jesus que homens e mulheres confessam o Senhor como mais do que suficiente Salvador da vida. Escreve o nome dessas pessoas no teu livro, ressignifica o passado, que elas possam viver o presente em Ti e que um novo e vivo caminho de um futuro incrível no Senhor possa ser vivido por elas. Você que está no seu lugar e precisa perdoar alguém, coloca a mão no teu coração. Senhor, dê a força que esse homem e essa mulher precisam para, uma vez decidido, dentro de um processo, liberar perdão e verdadeiramente viver uma vida que vale a pena ser vivida. Obrigado pelos louvores que foram entoados. Obrigado pelas orações e, sobretudo, por essa palavra que alcançou o nosso coração em graça. Declaramos que não é mais uma palavra, porque decidimos, além de ouvir, dar ouvidos a essa palavra e praticá-la, certos de que o perdão gerará frutos em nós e através de nós. Guarda a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, e que essa semana que começa hoje possa ser uma semana de milagres, mas também de liberar perdão. Oramos com fé, agradecidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, recebe. Dê a melhor salva de palmas a Ele. Vai em paz. Deus nos abençoe. Valeu!